Essa é uma noite muito querida, muito especial para nós. Deus me confiou uma palavra que eu quero ministrar aos irmãos. Eu prometo ser breve. Que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Quero agradecer também às células que atenderam ao desafio e vieram. Você não tem noção como é importante o seu testemunho aqui. Eu sei que não deu para todas as células falarem, são 40 e poucas células, então se a gente fosse ouvir o testemunho de cada célula, a gente ia ficar aqui até amanhã ouvindo testemunho, não é? Mas, assim, simbólica, a sua presença ela é muito importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez aos líderes de célula pela mobilização. Conto com a mobilização de vocês para o dia 30, não é, que será muito importante a gente estar junto, dia 30 de setembro, às 8h30 da manhã, líderes e auxiliares. E muito obrigado. A palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração, é, sem dúvida, uma palavra profética para uma geração profética. Deus trouxe isso com muita clareza para nós ontem, durante o Renove, de que a gente já tem dito isso aqui, mas que temos vivido tempos proféticos, onde o povo de Deus precisa lembrar coisas simples e observar coisas simples, mas que abrem portas para o extraordinário de Deus na nossa vida. E o texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 1 até o 13, e diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por teu resgate, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba, visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. E todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Fazeis sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e todos os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é, vocês são as minhas testemunhas, as testemunhas do Senhor e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E anunciei, e eu salvei, e eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Esperando eu, ou agindo eu, operando eu, quem impedirá? Ah, Pai, fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido desde meados de agosto uma série de ministrações chamada Simples e Extraordinário. Simples e Extraordinário. Onde nós aprendemos e entendemos que Deus se move através do simples. Ou seja, quando a gente observa o simples, no simples nós acessamos o extraordinário. É muito básico. Você obedece a Deus nas pequenas coisas e, por conta da obediência, você acessa coisas indizíveis, você acessa tesouros, acessa mistérios, acessa lugares que naturalmente você não iria, mas que por meio da obediência, Deus te leva lá.
Isso nós temos dito na semana passada, eu falei com muita ênfase sobre a necessidade da gente não brincar com Deus e não tratar pecado como coisa qualquer. Porque o pecado mata, rouba e destrói. Se você não presta atenção, se você é relapso, se você faz o que está errado, sabendo que está errado, você corre um risco muito grande de estar jogando fora a oportunidade que Deus te deu de viver uma vida nova. Quem peca dizendo vou pecar para pedir perdão depois, está zombando de si mesmo e de Deus que nos dá a oportunidade de uma vida transformada. E coisas simples assim acabam nos levando ou não para o lugar que Deus sonhou. O bispo Paulo hoje de manhã, logo a mensagem dele vai estar disponível na internet, falou sobre a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Mas hoje a palavra, ela abre, dentro dessa série simples e extraordinária, ela abre um novo ciclo. O ciclo dessa ênfase chamada multiplique. O ciclo da gente entender que Deus nos criou com propósito, que Deus nos chamou com propósito, que a nossa vida ela só é plena e só atinge o seu máximo e o seu desenvolvimento máximo quando a gente vive o propósito que Deus tem para nós. Ontem a palavra final no Renove falou muito sobre isso. Quando a gente entende que a gente às vezes fica satisfeito de ter Jesus no nosso barco, mas chega uma hora que Jesus quando vem para o nosso barco faz milagres, realiza maravilhas, a gente vive extraordinário mesmo, mas mais do que isso é quando a gente sai do nosso barco, deixa as redes no mar, na beira da praia e vai atrás de Jesus, vai fazer o movimento de Jesus, vai viver a agenda de Jesus, simbolicamente quando a gente sai do nosso barco e entra no barco de Jesus. Quando a gente sai do nosso barco e entra no barco de Jesus, quando a gente deixa a nossa agenda e vive a agenda de Jesus, coisas inimagináveis começam a acontecer, porque você começa a perceber, e isso não é assim, mágico, abrupto, é um pouquinho de cada vez, é um passo de cada vez, é uma experiência de cada vez, é processual. Eu vou começando a entender que Deus tem uma vida muito mais ampla do que eu vi até agora. Eu antes só achava que era bom ter Deus, porque Deus me dava uma família feliz, porque Deus me dava um relacionamento feliz, porque Deus abençoa meu trabalho. Legal, Deus faz tudo isso, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É perceber que Deus conta comigo. E aí eu preciso entender por que Deus conta comigo. Eu preciso entender por que eu posso avançar, crescer, como nós cantamos. Eu preciso entender como é que esse processo se dá. E a primeira coisa é entender que você é de Jesus. Você é de Jesus. Você pode dizer para o teu irmão assim, não tenha medo, você é de Jesus. Fala para ele. Não tenha medo, você é de Jesus. Você pode falar para o outro irmão que está do outro lado, diga para ele, não tenha medo. Não tenha medo, você é de Jesus. Amém, irmãos? Porque a gente lida com as promessas de Deus cercado de incertezas. Israel foi povo escolhido por Deus, mas Israel teve sempre que lidar com as pressões dos inimigos que estavam à porta. Israel teve sempre que lidar com as pressões dos inimigos que Israel era um reino pequenininho, mas no mundo daquela época, Israel era uma ponte comercial muito estratégica. É como se ele estivesse no miolo de grandes centros. Israel era como, para a economia daquela época, como se fosse uma praça de pedágio. Quem dominava Israel tinha o controle sobre as rotas comerciais do mundo antigo ali, em torno de Israel. E por isso que ele é tão disputado. Ele está o tempo inteiro, tem todo o império que assume, como o império persa, como o império assírio, como o império babilônico. Na medida que ele assume, quer dominar Israel, porque Israel é estratégico. Dominando aquela terra, você tinha uma hegemonia na área geográfica. E Israel, então, e por conta da sua inconstância, Israel está sempre ameaçado pelos inimigos à sua porta. E parece que a gente precisa assumir e entender que aquele sonho idealizado de uma vida perfeita é coisa que fica bem nos livros de conto de fadas.
Porque mesmo vivendo debaixo da promessa, nós estamos sujeitos a oscilações, nós estamos sujeitos a pressões, nós enfrentamos pressões. Nós, ao lidar com a nossa emoção, especialmente, nós lidamos com inseguranças desenvolvidas ao longo de uma vida inteira. E às vezes, mesmo sabendo que Deus tem propósito para a nossa vida, a gente tem dúvida. Tem dúvida se vai viver mesmo o sonho. Tem dúvida se vai viver mesmo a promessa. Tem dúvida se vai mesmo dar os passos que precisa dar. Será que eu vou conseguir? Pastor, quando o senhor fala, parece tão bonito, tão perfeito, tão legal. Mas eu olho para a minha vida e eu me vejo cercado de tentações. Eu me vejo cercado de pressões. A minha emoção não está correspondendo. Pastor, estou passando por uma fase difícil. Às vezes você diz assim, o meu caráter não está correspondendo, porque eu digo uma coisa, pastor, e faço outra. Eu digo que vou fazer uma coisa e faço outra. Eu demonstro uma coisa, mas eu vivo outra. Quem já se sentiu como Naamã aqui? Naamã, não é? Que tem carcaça de comandante, de coronel, mas por dentro carrega uma lepra. É possível que algum dia você tenha se sentido assim, incoerente, contraditório. Mas uma coisa muda quando a gente entende o que Jesus disse para Israel. Jesus disse para Israel assim, apesar das pressões, Israel, apesar de tudo que está à sua volta, não tenha medo, porque tu és meu. Então a palavra que Jesus está dando para a gente hoje é, você não precisa ficar escutando as vozes, os fantasmas, os medos, as inseguranças, as contradições que rodam a sua alma. Você é de Jesus, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, o Senhor te separou para ser glória dele nessa terra. Pastor, se eu sou de Jesus, então Jesus está mal, porque minha vida não parece com uma vida nas mãos de Jesus. E muitas vezes não parece porque a gente não assumiu essa identidade ainda. A gente fica achando que é por merecimento. A gente fica achando que não é? Quando a gente ouve a história como do irmão Luiz aqui, que disse, não é, que estou aqui há muito tempo, como a irmã Marli, que disse, eu já estou aqui há 50 anos. A gente, às vezes, olha, idealiza e diz assim, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido Jesus quando eu era pequeno, se eu tivesse nascido no lar evangélico, talvez a minha história seria diferente. Deus, como eu queria que a minha história tivesse sido diferente. Querido, a sua história começou antes de você nascer. A sua história começou nos céus, e nos céus Jesus resolveu que você era dele. E tudo que eu e você precisamos é assumir essa identidade. Mesmo que a nossa vida hoje ainda esteja distante disso, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu preciso olhar para Jesus e tomar posse dessa palavra que diz assim, eu sou de Jesus. Eu pequei hoje e falei hoje, mas eu não vou viver desse jeito, porque eu sou de Jesus. Eu estou triste e angustiado, mas eu não vou viver assim, porque eu sou de Jesus. Eu tenho sido oscilante, mas eu não vou viver assim, porque eu sou de Jesus. Eu não aceito essa realidade na minha vida. Sabe o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente assume a vestidura e a identidade ruim. A gente diz assim, eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou fraco, eu sou inconstante, eu sou medroso, eu sou tímido. Você já viu como a gente tem facilidade de assumir as nossas fragilidades e fazer delas a nossa identidade? Não só a gente faz isso com a gente, mas a gente faz isso com os outros. Não é? Você não vê ninguém descrevendo o outro, dizendo assim, não, fulano é aquela pessoa legal, tem um sorriso bonito, olhos brilhantes, cabelo sedoso. Até porque cabelo sedoso ou crespo não é sinal de bom ou ruim, né? Graças a Deus, não é? Não é verdade? Mas a gente diz assim, é aquele gordinho, é aquele magrinho, é aquele alto ou aquele baixinho. Não é? E também não é defeito ser baixinho, né, Aline? Não é, Cissa? Não é defeito ser baixinho, né? De jeito nenhum. Mas a gente pega sempre alguma coisa que marca e que a gente assume como negativo.
Não é que seja, a gente assume como negativo na vida do outro. E a gente chama o outro por aquilo que a gente assumiu como ruim. A gente precisa virar essa chave. Dizer assim, eu passo por aflições, eu passo por contradições, eu passo por inconstâncias, mas o que eu sou de verdade é de Jesus. Amém ou não amém? Então fala para o teu irmão assim, pergunta para ele, se é de Jesus, pergunta para ele. Se é de Jesus? Hein? É ou não é? Você é de Jesus? Eu sou de Jesus. Quem é de Jesus aqui? Então agradece Jesus. Se a Poli estivesse aqui, ela estava mandando um beijo para Jesus, né? Você agradece a Jesus, diz assim, obrigado Jesus por o Senhor estar comigo. Obrigado Jesus porque eu sou teu. O Senhor me comprou com o teu sangue. Através da sua morte o Senhor me resgatou. Porque o diabo achava que tinha propriedade sobre você. O diabo achou que você era dele. Só que Jesus foi lá e fez um pacto de sangue pela tua vida. E disse, você é meu. Aleluia. Você pode demorar para descobrir, querido, mas você é de Jesus. A sua vida é dele. O seu coração é dele. O seu futuro é dele. A sua história está nas mãos dele. Eu gosto muito da música do Lázaro. Não dá nem para falar dele, que agora ele é candidato, né? Mas eu vou falar só da música. Lembra da música? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. É mesmo? É mesmo? Então descansa nele, aplauda o Senhor e diga assim, obrigado porque a minha vida é tua, Jesus. Aleluia. Aleluia, porque a nossa vida é de Jesus. E aí, o que a gente precisa fazer então? Jogar fora o medo. Porque o medo, ele é desestabilizador. Quem aqui desenvolveu um medo terrível, assim? Quem tem medo de cachorro aqui? Já foi mordido de cachorro e tem pavor de cachorro? Deixa eu ver. É? Quem tem medo de barata? Cadê os homens que tem medo de barata? Levanta a mão aí. Olha lá, viu? Eu sabia, sempre tem algum, né? Tem medo de lagartixa. Sabe como é que a gente chama lagartixa lá na minha terra? Taruíra. Lá no Nordeste eu tinha uma cachorra, uma Rottweiler, parece que era misturada com Doberman, um negócio. Ela era uma Rottweiler com as pernas bem grandes assim. E quando a gente viajava, ela dava para uivar. E quando nós chegamos de férias, o pessoal da igreja estava desesperado, porque o pessoal que morava à nossa volta estava morrendo de medo da cachorra uivando, porque na crendice popular o uivar atraía coisa ruim. E eu tive que lidar com isso, né? Tive que lidar com isso. Porque a cachorra vivia dentro de casa, ela era Rottweiler, a gente não tinha filho, ela deitava na nossa cama assim, esparramava. Então a gente viajava, e aí os meus vizinhos estavam com medo do uivar da cachorra. Você já ficou paralisado por causa do medo? Já? Eu já fiquei. Quem já ficou? Quem já ficou aqui? Eu já fiquei. Onde aquilo que era mais básico e mais natural para mim, eu não fiz. Porque eu estava com medo. E o medo se tornou um gigante para mim. Por isso que Jesus está dizendo hoje para a gente, não tenha medo. Você pode dizer para o teu irmão, não tenha medo não. Joga fora o medo. Confia. Qual é o oposto de medo? É força, coragem, confiança, esperança. E aí a gente lembra de uma outra música antiga que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu bem sei,
que a minha vida a sua vida está na mão de Jesus, tá ou não está? Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu único filho, nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Então tenha coragem. Diga para o teu irmão assim: você é um homem ou uma mulher cheio de coragem. Fala para ele: você é uma pessoa cheia de coragem. Eu vejo a glória de Deus na sua vida. Fala para ele: vejo a glória de Deus na sua vida. Vejo o fogo de Deus na sua cabeça. Vejo o propósito de Deus na sua cabeça. Porque posso te falar, às vezes você não se vê assim, você acha que é jargão aqui, mas é assim que o diabo te vê. Quando o diabo olha para você, ele sabe que há um propósito sobre a sua vida. Quando o diabo olha para você, ele sabe que tem poder de Deus na sua vida. Ele sabe que Deus te gerou com propósito. O diabo sabe que você carrega uma centelha divina, que Deus te fez, como diz o salmista, um pouco menor do que os deuses. Mas se você se conectar com Deus, ninguém te segura. E aí sabe o que o diabo faz? Ele mente para você, ele te engana, ele fala o tempo inteiro: você não é nada, você não vai dar em nada, você começa e não termina, você não vai avançar, você é um derrotado, mas derrotado é ele, mas o Senhor é Deus na sua vida e te criou para vencer. A questão é se você vai acreditar no diabo ou se vai acreditar em Jesus. Entendeu? Porque ele fala por meio da televisão. Por exemplo, a televisão, as mídias estão dizendo que nós somos um bando de sem noção, que a gente não sabe nada da nossa vida. Está dizendo que nós somos pervertidos, porque as mídias hoje tentam erotizar todo mundo, que fidelidade é bobagem, é fraqueza, que nós somos tudo pervertido, adúltero. É isso que a mídia diz para a gente hoje. Violentos, gananciosos, enganadores. O diabo quer nos convencer disso. Mas a palavra de Deus diz assim: não tenha medo, você é meu. Amém? Você é de Jesus. Só que às vezes a gente se engana e acha que o fato de a Bíblia dizer que a gente é de Jesus, isso significa que nós não vamos ter tribulação. Não é isso que Jesus está dizendo. Uma vida nas mãos de Jesus não nos deixa isentos de passar tribulações. Mas há uma promessa. Qual é a promessa? O versículo 2 para mim, Cristiano, por favor. O que diz o versículo 2? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Fala com o teu irmão assim: vai ter dias de muita água. Fala para ele: muitas águas. Mas o Senhor vai com a gente. Quando pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O salmista no Salmo 84 diz assim: eu prefiro estar na casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o meu Deus é sol e escudo, dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que vivem corretamente. Sabe o que é precioso de Jesus? Jesus não impede a gente de passar tribulações, porque, irmãos, as tribulações, elas nos ajudam a crescer. Quando eu era mais moço, eu dizia que eu gostava de crise. Já tem uns 10 anos que eu não falo essa bobagem. Quando eu era mais moço, eu dizia: não, eu gosto de crise, porque crise é uma oportunidade de crescimento, e não sei o quê. Ensinava isso para os meus discípulos, né? E tal. E tinha uns que pegaram esse negócio e gostavam de crise. O negócio era provocar crise. Só que, graças a Deus, a gente amadurece. Não é? Amém, irmãos? Não é verdade?
Mas eu aprendi que a gente não precisa procurar crise, deserto, luta. Ninguém precisa ir atrás disso. Mas se Deus permitir que venha, esse deserto, essa luta, essa tribulação, vai desatar o mover de Deus na sua vida, porque a sua vida está na mão de Jesus. Lembra de Davi e Golias? Quem era Davi antes de Golias, irmãos? Era o pastorzinho de ovelha. E depois que ele matou Golias? É o cara que matou Golias. Não é verdade? Esse é o cara, quando ele assume o reinado, é o cara que matou Golias. Você não precisa ir atrás de problemas, mas se eles virem, enfrenta em nome de Jesus, porque o Senhor está do seu lado e você será mais forte depois que você passar por esse problema. Você vai viver coisas novas quando você se permite acompanhar por Deus no meio da sua tribulação. A gente tem uma imaturidade, uma infantilidade. O nosso tempo e a nossa geração é uma geração infantilizada. Esse povo, nós que vivemos e somos influenciados, especialmente a partir dos anos 2000, nós somos um povo que busca sensação de prazer, de bem-estar o tempo inteiro. A gente nega a dor o tempo inteiro. Sabe? Nega a dor o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que curtir tanta coisa, a gente tem que avaliar tanta coisa, por isso que, e isso não tem só um lado ruim, mas por isso que tudo hoje no mercado que está aí fora é medido pela avaliação que os outros fazem, porque se não gerar satisfação, não serve. Entendeu? E nós somos convidados hoje a viver como um monte de bebezão que fica procurando satisfação o tempo inteiro. É verdade. Se começou a ficar duro, se começou a ficar doloroso, Deus não está nesse negócio não, porque se Deus tivesse, já tinha passado, já tinha. Quem falou? O Deus que a gente serve foi para uma cruz, você acha que não foi doloroso? Os profetas enfrentaram a dor, alguns deles, por anos a fio. Deus não precisa tirar a dor da nossa história para nos fazer maior do que a dor. Ele se coloca ao nosso lado no dia da nossa dor. No dia da nossa tribulação, no dia da nossa angústia, Ele está dizendo assim, eu vou estar com você. Você pode dizer assim, tudo que eu preciso é que Jesus esteja comigo. Você tem um amigo, ou a sua esposa, o seu marido, que quando você está passando por um momento difícil, você só queria que aquela pessoa estivesse do seu lado? Você já passou uma situação assim? Não é? Que você, às vezes o pai, uma mãe, né? Você só quer que aquela pessoa esteja ali do seu lado. E só o fato daquela pessoa estar perto de você já te dá um conforto. Não é? Esses dias mesmo, na nossa luta diária, pessoal, nos nossos enfrentamentos pessoal, teve um dia dessa semana que foi um dia muito difícil para mim. E eu abri o coração com minha mulher, não é? E ela me acolheu, não é? Me deixou quieto no meu canto, levou café para mim. Olha que bênção minha mulher, irmãos. Ela nem está aqui para ouvir, né? Levou café para mim. Depois à noite fez uma comida especial para mim lá em casa. Não sei por que ela foi fazer comida, né? Mas eu me senti amparado pela minha esposa. Você está aí, meu amor? Ela está aí. Eu me senti amparado. E eu não resolvi todos os problemas que eu tinha naquele dia, mas a presença da minha esposa, o carinho, o afago, a empatia dela comigo, me levantou. Se a gente se sente bem assim com uma pessoa que a gente ama, imagina se você percebe e realiza que Jesus está com você. Jesus está com você. No dia mau, Jesus também está com você. O dia mau não representa a ausência de Deus. O dia mau é uma oportunidade de ver Jesus de uma outra forma.
Eu não quero te enganar. A vida cristã não é só essa festa, esse pula-pula aqui. A vida cristã tem dias de dor e de angústia. Mas o Senhor fez uma promessa. Ele vai estar com a gente. E a dor e a luta nunca será maior do que Ele. Porque Ele é maior do que a dor e do que a morte. Ele venceu a morte. Amém, irmãos? E eu preciso terminar. Antes de eu dizer que eu preciso terminar, eu preciso dizer outras coisas. Que é tão poderoso quanto essa promessa. Olha o que diz o versículo 4. O versículo 4 e o versículo 5. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra e eu te amo. Deus falou comigo isso essa semana. Eu fiquei todo bobo. Jesus disse para mim assim, você é precioso aos meus olhos. E digno de honra. Eu aprendi na igreja que toda a honra e toda a glória a gente dá ao Senhor e é dele. Mas Deus está dizendo que Ele quer te honrar. Você já pensou você ser honrado por Deus? A gente pode contar com Ele porque Ele nos achou preciosos. Não é só porque Ele é bom, mas é porque Ele viu valor em você. Não é poderoso isso? A gente aprendeu que a gente é miserável, que a gente não vale nada, e não sei o quê, nós somos pecadores. Mas Jesus não olha assim. Jesus olha para você e diz assim, precioso. Você pode chamar o teu irmão de precioso? Precioso. Precioso. Ah, querido, Deus quer te honrar. Você pode dizer isso também para Ele? Deus quer te honrar. E o pior é que esse pessoal não é assim, gente tão ligada. Porque lá no versículo 8, me parece, Deus diz assim, traze o povo, que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Não é? Olha para você ver. Quer dizer, não é por causa de merecimento, é porque apesar de nós, Deus viu e nos considerou preciosos aos seus olhos. E aí no versículo 10, aí sim eu começo a terminar. Diz assim, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Deus faz todas essas coisas com a gente. E aí vem, de novo, a coisa do propósito maior do que a nossa própria vida. Para que a gente se torne testemunhas dele nessa terra. Nós somos de Jesus. Ele está conosco no dia da nossa aflição, porque Ele nos tomou por preciosos. Mas, ao mesmo tempo, Ele conta com a gente. Você já se sentiu importante porque alguém resolveu contar com você? Já? Já se sentiu importante? Né? Às vezes, você aciona alguém, servir é uma bênção, né? Você aciona alguém e a pessoa enche o peito e diz assim, opa, é comigo mesmo, pode contar comigo. Porque servir realiza, traz alegria, não é? E Deus está dizendo assim, vocês são minhas testemunhas. Deus não quer só resolver a nossa vida, mas Ele quer levantar a gente como farol nessa terra. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam Ele em você. Deus quer te levantar como testemunha, como luz no meio das trevas, como uma bandeira que hasteia bem alto e diz assim, o Senhor vive, o Senhor me ama, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, Ele está comigo. E a gente assimilou isso como obrigação, eu tenho que testemunhar Jesus, e tem mesmo, eu tenho que falar de Jesus, e tem mesmo, mas é muito mais do que isso. O que Deus está nos chamando é para, em nós, manifestar a vida dEle. Você conhece alguém que é cheio de Deus? Quantos conhecem alguém que é cheio de Deus aqui? Conhece? Que você olha para aquela pessoa
E você consegue até ver as limitações dela, mas você vê Deus na vida dela. Conhece alguém? Pois é, você. É você. É você. Porque Jesus tomou você para Ele. Jesus quer se relacionar com você. E quer fazer a sua vida de um símbolo, um sacramento, uma manifestação da glória dele. Sabe essa cruz aqui? Quando você olha para a cruz, do que você lembra? Fala para mim. Pode falar, eu queria ouvir vocês. Pode falar. Sacrifício de Jesus. O que mais? O que você lembra? Salvação. Alguém falou outra coisa. Dor. Amor. O que mais? O que você lembra? Milagre. O que mais? Graça. Favor não merecido. O que mais? Oi? Propósito. Oi? Vida. Chamado. Renúncia. Secreto. Fala, filho. Reconciliação. Está vendo? Você acha que está tudo isso ali? Mas a cruz se tornou para nós, Paulo diz assim, o que era símbolo de perdição, se transformou para nós em símbolo de salvação. Na cruz de Cristo nós encontramos todas essas coisas que Deus fez por nós. E nós olhamos para ela, e mesmo que sem que ela fale, ela nos fala de todas essas coisas. É assim que a sua vida vai ser. As pessoas vão olhar para você e vão ver as coisas que Deus faz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus manifesta, porque a sua vida vai ser um símbolo da presença, do amor de Deus nessa terra. Testemunhas. Eu não sei como é que você fica depois de uma palavra dessa. Porque eu recebi essa palavra desmanchando, chorando, né? Igual um bebê chorão. Que diz, Jesus, o Senhor pensa assim de mim? Eu fiquei muito quebrantado com essa palavra. Porque muitas vezes a gente é direcionado a achar que a gente vai ser tratado pelo que a gente merece. E se eu for tratado pelo que eu mereço, eu estou perdido. Mas Deus me amou de uma forma estranha, esquisita, extraordinária. Mas quem sou eu para discutir com Ele? Quem sou eu para discutir com Ele? A única coisa que eu posso fazer é me render, é me prostrar, é me arrepender dos meus pecados e verdadeiramente viver como testemunho de Jesus nessa terra. Pedi o Ministério Louvor para vir para cá. E eu queria hoje fazer 3 apelos para a gente terminar. 3 apelos para a gente terminar. O primeiro apelo tem a ver com identidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A gente vai entrar num momento de oração agora. Queria falar sobre identidade com você. Eu queria chamar aqui à frente, e em nome de Jesus eu quero pedir que você venha, não por mim, mas por Jesus e pela palavra dele. Aquelas pessoas que hoje precisam assumir uma nova identidade. Talvez você precise entregar sua vida para Jesus hoje. Mas talvez você já entregou sua vida para Jesus, mas você ainda não assumiu essa identidade. De dizer assim, eu sou de Jesus e eu não preciso ter medo. Então, eu queria que enquanto o Ministério Louvor dedilha ali no instrumental uma canção, que você que precisa assumir a identidade de filho de Deus, de amado de Deus, de querido de Deus, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente em nome de Jesus. Você que precisa assumir essa identidade. Você que tem andado, às vezes, travado pelo medo. Eu quero te convidar hoje a jogar fora o medo e assumir a graça de Jesus sobre a sua vida.
Então, se tem alguém aqui que precisa assumir essa nova identidade, eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente. Pode vir. Eu estou esperando você. Vem aqui à frente. Vem. Joga fora o medo e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas que precisam disso aqui hoje. O primeiro já se levantou, mas tem mais gente. Tem mais gente que precisa assumir uma nova identidade. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Assume uma nova identidade em nome de Jesus. Assume a nova identidade em nome de Jesus. Venha, querido, venha. Você pode viver uma nova identidade. Você que está aí em cima da galeria também pode. Você não precisa ser o retrato do seu pecado. Você não precisa ser o retrato da sua dor. Você não precisa ser o retrato do teu medo. Você pode viver uma nova identidade. Eu vou continuar fazendo outros apelos, mas se você quiser, você pode vir atender o primeiro apelo ainda. O segundo apelo é para as pessoas que estão passando por um tempo de aflição e que às vezes não estão conseguindo perceber Jesus do seu lado e por isso estão aflitas mesmo. Estão angustiadas, não estão conseguindo perceber a companhia de Jesus perto de você. Eu quero orar por você para que Jesus abra os seus olhos. Então, se você tem passado por um tempo de aflições, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você tem passado por problemas, por dificuldades, por situações em que você precisa ver Jesus, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, onde você estiver, e vem aqui à frente. Diga assim: eu quero, meu Deus, perceber o Senhor no dia da minha angústia. Eu vou pedir que o Ministério de Intercessão pudesse ficar aqui comigo. Eu quero ver o Senhor no dia da minha angústia. Então você que tem passado por dias de angústia, venha ao altar, venha em nome de Jesus. E se você ainda precisar atender o primeiro apelo, você pode vir, não tem problema. Venha aqui ao altar. E eu ainda quero orar por pessoas que precisam se dispor a Jesus. Pessoas que já têm se percebido filhas de Deus, que têm percebido Jesus na sua tribulação, mas você ainda está muito nessa primeira fase de receber, de viver o milagre, mas está na hora de você se levantar como testemunha de Jesus. Então eu quero chamar as testemunhas de Jesus para vir aqui à frente, aqueles que querem ser testemunhas, aqueles que querem ser levantados por Deus como testemunhas nessa terra. Você que quer fazer muitos discípulos, você que quer ser um farol de Deus nessa terra, você que tem fome e sede de manifestar as maravilhas de Deus nessa terra, você quer ser um canal do sobrenatural de Deus nessa terra, levanta do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Levanta, vem gente, vem em nome de Jesus. Não faz sentido você não querer isso. Não é? Você precisa desejar isso, você precisa querer isso, você precisa almejar ser testemunha de Jesus. A sua vida precisa exalar Jesus. Sua vida precisa exalar a presença de Jesus. Venha viver como testemunha. Queria convidar os demais irmãos a ficarem em pé. Queria que você que ficou nos assentos colocasse a mão sobre o seu coração. Fizesse de verdade um exame da sua vida. Coloque o seu coração nas mãos de Jesus nessa hora. Talvez você venha sendo definido pela identidade que os seus amigos deram de você. Talvez você venha sendo definido pela identidade que os seus pais atribuíram a você. Mas hoje é o dia de você assumir a identidade de filho de Deus. Hoje é o dia de você assumir a identidade de homem ou mulher de Deus. De pessoa que Deus ama. De pessoa que Deus ama. Você é de Jesus e você precisa assumir isso definitivamente. Definitivamente você precisa viver como filho de Deus, como homem de Deus, como discípulo de Jesus. Definitivamente nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. E o inimigo não pode tocar na nossa vida, porque nós somos de Jesus. Como menina dos olhos de Deus, assim é a sua vida. Eu querer em mim, já não quero ser igual. Hoje eu vivo nova criatura, nova vida, novo homem, nova mulher. Pra te encontrar, Senhor, Cristo vem me lapidar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós deixamos para trás
toda identidade pervertida, toda identidade, ó Deus, de derrota, toda identidade de fracasso. Nós não somos descendentes de Adão, nós somos descendentes do segundo Adão, nós somos descendentes de Jesus. Nós não nascemos para o pecado, nós nascemos para a vida, nós nascemos para a vida, nós nascemos para a vida. Faz morrer o velho homem hoje, Jesus. Faz morrer o velho homem hoje. Faz morrer a velha mulher hoje, Senhor. Não dá para ficar no meio do caminho. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou é uma coisa, ou é outra. É sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do diabo. Então, não seja guiado pelo diabo. Seja guiado por Jesus. Hoje eu vivo só pra ti. Ah, Senhor. Eu quero orar agora, Pai, por aqueles que têm passado por aflições, aqueles que têm passado pelas águas, aquele que tem passado, Senhor, pelo fogo. Em nome de Jesus, abre os olhos do teu filho, deixa eles ver o Senhor. Ah, meu Deus, como os amigos de Daniel, que abriram os olhos e viram o quarto homem na fornalha. Nessa noite, abre os olhos dos teus filhos para que eles te vejam, Jesus. Para que eles te vejam. O Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos deixou só. O seu nome é Emmanuel, Deus conosco, nossa força, nossa esperança. Aleluia. Senhor, essa é uma noite profética. Os filhos que veem o Senhor no dia mau precisam agora se perceber farol, testemunha. A tua palavra diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então Deus, pelo teu Espírito, ativa os teus filhos aqui hoje. Pelo teu Espírito, ativa os filhos, ativa, Senhor, ativa homens e mulheres para viverem como testemunhas, ativa, para que a criação veja, para que os perdidos vejam o poder de Deus na nossa vida. Ativa a visão, ativa a voz profética, ativa a capacidade de operar milagres, ativa a capacidade de gerar discípulos, a capacidade de alcançar multidões. Ativa, Senhor, ativa em nome de Jesus, ativa, Senhor, ativa em nome de Jesus a graça para ministrar, a graça para fluir através do Senhor, a graça para fluir através da sua palavra e do teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará. Eu vou dizer de novo, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz clama e alguém diz que hei de clamar. Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Você pode levantar a sua voz fortemente. Levanta a sua voz fortemente. Levanta
levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará suavemente. O pastor de Israel está falando nesse lugar, e ele te chama pelo teu nome, porque você é dele. Fala comigo: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Nada pode me fazer o mal, porque eu sou de Jesus, e ele está comigo, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor Jesus. Vamos juntos? Senhor Jesus, nesta noite eu assumo a minha verdadeira identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu deixo-os para trás, Jesus, porque eu quero agora viver como filho de Deus. Senhor Jesus, nessa noite eu posso ver o Senhor comigo, na minha luta, na minha tribulação. E eu quero ser uma testemunha viva do teu amor nessa terra, em nome de Jesus.